Olá, está no ar aqui no AgroMais, o canal da Agroinformação, o programa Coopera Mais. E hoje nós vamos trazer para vocês informações sobre o relatório de sustentabilidade da Olambra Cooperativa Agroindustrial. E sobre as práticas reunidas então no documento, eu vou conversar agora então com o Matheus Cota de Carvalho, que é CEO da Olambra Cooperativa Agroindustrial. Vamos conversar agora com você, tudo bom? Bem-vindo! Tudo bem, tudo ótimo, Simone. Muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui na nossa conversa hoje aqui no programa. Eu queria começar então te perguntando sobre como nasceu então a cooperativa. A nossa cooperativa, Olambra Agroindustrial, é uma cooperativa de 65 anos de idade. Estamos completando este ano. E essa cooperativa, ela, na verdade, ela é resultado da imigração holandesa que ocorreu no Brasil pós-Segunda Guerra Mundial. Então, os holandeses, depois da Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil. Parte dessa população se instalou naquela região de Campinas, onde existe hoje, inclusive, uma cooperativa de flores. E um outro grupo veio para o interior, para o sudoeste de São Paulo, onde eles... aqui perto de Paranapanema, que é a nossa sede. E aqui eles desenvolveram a atividade agrícola, principalmente voltada para a produção de grãos. Então, é a partir desse núcleo inicial que nós desenvolvemos a nossa cooperativa, que hoje ela é muito bem estabelecida aqui na região sudoeste de São Paulo. Nós temos diversas unidades nesse raio de 200 quilômetros que nos circunda, e temos, portanto, desenvolvido um trabalho importante de impacto muito positivo para a comunidade local. Agora, Matheus, as pessoas, elas, quando falam cooperativa Olambra, associam as flores? Muitas vezes, sim. E na verdade, a imigração holandesa no Brasil deu frutos de várias naturezas, né? Além da cooperativa da região de Campinas, né, de Olambra, nós temos também as cooperativas do sul do Brasil, do Paraná, né? Também são, em Castro, por exemplo, também é uma cooperativa que é resultado da imigração holandesa para o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial. Esse grupo que veio para cá, são todos eles até próximos, digamos assim, muitos deles até parentes, né? Se estabeleceram aqui porque tinham a intenção de trabalhar com grãos, né? E aquela região de Campinas não apresentava as condições adequadas para essa produção. Então, eles vieram para cá e hoje eles produzem aqui um conjunto variado de grãos, soja, milho, sorgo, algodão. Nós somos muito importantes na produção de algodão aqui no estado de São Paulo, feijão. Então, é bastante diversificada a produção que foi desenvolvida a partir dessa imigração holandesa para o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial. Você falou aí grãos, insumos também, sementes, frutas ou não? Sim, nós também temos citros, né? Os nossos agricultores também produzem citros, e temos também a comercialização, isso a cooperativa é responsável pela comercialização de insumos, né? Então, nós comercializamos insumos. Nós também, além dessa comercialização de insumos para o nosso cooperado e para todo o mercado da região do Sudoeste Paulista, nós também fazemos a recepção dos grãos produzidos, né, nos nossos silos, que são aproximadamente 8 unidades de recepção desses silos na região sudoeste de São Paulo, e também industrializamos no tratamento da semente, na produção de ração e também no beneficiamento do algodão, né? Então, nós temos uma linha aqui na cooperativa Olambra Agroindustrial de venda e comercialização de insumos e de semente também. Temos uma linha de serviços que é a recepção de grãos e a comercialização desses grãos, todos aqueles que eu mencionei anteriormente, soja, milho, sorgo e outros, né? Trigo. E temos também uma linha de beneficiamento e de industrialização, tratamento de semente, beneficiamento de algodão e produção de ração.
Agora, diante dos desafios climáticos, como é que vocês estão mantendo a comercialização sobre a produção de cada produtor? Aí, se a gente está falando de sorgo, soja, milho, não é? O trigo, também em relação ao beneficiamento do algodão. Bem, nós temos uma grande, uma grande vantagem, digamos assim, aqui na região, porque o nosso produtor, ele em geral usa a irrigação, né? Então isso permite a ele produzir durante o ano sem depender tanto do regime de chuvas. Muito embora outros efeitos climáticos, evidentemente, são sentidos na região, como não poderia deixar de ser, né? Mas, no que se refere à chuva, nós temos um controle maior na medida em que nós irrigamos a nossa produção. Evidentemente, nós também atendemos outros produtores cuja produção se dá em áreas que a gente chama de áreas de sequeiro, né? São áreas que não têm o mesmo recurso da irrigação. Esses, normalmente, dependem da chuva e têm menos controle sobre o momento exato da produção. Então, uma das formas de mitigar o risco da variação climática, né, é exatamente a possibilidade de você utilizar um recurso como, por exemplo, o recurso da irrigação. Além da irrigação, os nossos produtores são muito intensivos na utilização de insumos, né? Então, eles investem muito nos fertilizantes, nos defensivos, na qualidade das sementes. Então, muita tecnologia é aportada à sua produção. Então, a produção intensiva em tecnologia, com a possibilidade da irrigação, e, além de tudo, com a geração de energia por via solar, tudo isso faz de nós aqui na região de Olambra, agroindustrial, né, na região de Paranapanema, portanto, um local muito particular, muito, muito único, diria, em termos até nacionais, o que coloca a nossa produtividade em níveis bastante destacados quando você compara com outras regiões do Brasil. E aproveitando também, eu queria falar com vocês aí em relação ao sorgo, né? Você citou também o sorgo em relação à cooperativa. A gente já noticiou aqui o interesse dos chineses pelo sorgo brasileiro. Como é que está a produção aí? Fala pra gente. O sorgo é uma alternativa que o nosso produtor tem. Ele eventualmente opta pela produção do sorgo, não está dentro das nossas principais culturas, e usualmente a gente vende a nossa produção em geral para as grandes tradings, que são quem mantém contato com esses clientes internacionais. Então, usualmente, a produção tanto de soja quanto de milho e eventualmente mesmo de sorgo são vendidos para comercializadores que têm esse papel de buscar o cliente final. E vamos então ao compromisso da Olambra com o meio ambiente, os resultados aí de 2024 em relação à sustentabilidade que estão então no relatório anual. Vamos aos destaques desse primeiro relatório. Fala pra gente. Pois é, essa é uma iniciativa muito importante para nós, porque nos posiciona de uma forma muito coerente com aquilo que nós de fato somos, né? Nós somos, como eu falei, uma região, né, um território cuja qualidade do nosso produtor é alta, né? Ele, como falei anteriormente, utiliza intensivamente a irrigação, utiliza a energia solar, né? Utiliza altas tecnologias, inclusive de natureza biológica, tudo isso para garantir uma excelente produtividade. Então, o padrão e a qualidade da utilização dos recursos naturais da região merecem destaque e merecem ser divulgados, né? Nós já havíamos divulgado anteriormente informações a respeito dessas nossas práticas, mas agora nós temos uma novidade, porque nós passamos a adotar a metodologia denominada de GRI, que é o chamado Global Report Initiative, que é uma metodologia global, que permite a gente organizar as informações de tal forma que ela passa a ser objeto de comparação com outras empresas que também fazem uso da mesma metodologia. É uma metodologia, portanto, de natureza global. Você compara os indicadores com qualquer outra empresa em qualquer outra parte do mundo, permitindo que a gente dê transparência e informe ao mercado a respeito das nossas práticas e permitindo que a gente gerencie tudo isso, né, seja no âmbito social,
seja no âmbito ambiental, seja no âmbito da governança, que são as 3 dimensões que esse relatório abarca, né? Tudo isso, evidentemente, alinhado com as melhores práticas de utilização dos recursos naturais e também alinhados com as práticas da ONU de desenvolvimento sustentável, né? A ODS, né? Então, tudo isso alinhados à ODS, alinhados ao planejamento estratégico da própria cooperativa, permitindo a gente, portanto, divulgar e dar conhecimento ao mercado de indicadores nessas 3 dimensões, social, ambiental e de governança, que nos colocam numa posição de destaque no mercado paulista e, diria, no mercado nacional. 65 anos aí de existência, o primeiro relatório, temas relevantes, né, que ajudaram então nesse desempenho, né, dos impactos desses aspectos aí econômico, o social, né, o ambiental, a governança, nessa jornada ESG, os compromissos, então alinhar esse desempenho todo aí, econômico, social, meio ambiente, o que você traz para a gente em relação aos desafios, né? A gente está falando de 2024 e mais os desafios para esse ano. Em relação às práticas? A gente sempre parte, Simone, do que a gente chama dos temas materiais, né? É uma matriz que a gente constrói não apenas baseada no nosso próprio conhecimento da nossa realidade, mas também considerando as chamadas partes interessadas, né, que nós chamamos em inglês stakeholders, né? São todos os públicos que se relacionam conosco. Então, você considera todo esse público para identificar quais são os temas materiais que têm importância para a cooperativa. E nós, então, temos temas como, por exemplo, das mudanças climáticas que foram apontados, né? A questão relacionada à biodiversidade é um outro tema muito importante para nós. A questão da diversidade e equidade, um terceiro elemento que a gente destaca como sendo um tema material, e a questão da emissão de gases de efeito estufa. É um outro aspecto que nós estamos cuidando para que a gente possa mitigar qualquer efeito negativo que, porventura, possamos ter no nosso ato de produzir riqueza aqui nessa região, né? Então, nós temos atuado todas essas frentes, visando exatamente nos tornar uma organização cada vez mais eficiente e utilizando melhor os recursos disponíveis de natureza ambiental e também os nossos recursos humanos e os nossos impactos na sociedade, né? Matheus, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Não sai daí, viu, telespectador, que já estamos de volta com Coopera Mais. Voltamos com o Coopera Mais e hoje aqui no programa nós estamos falando sobre o relatório de sustentabilidade da Olambra Cooperativa Agroindustrial e sobre as práticas então reunidas no documento. Eu estou conversando com o Matheus Cota de Carvalho, que é CEO da Olambra Cooperativa Agroindustrial. 65 anos aí, né, da cooperativa, você falou em relação a se tornar mais eficientes, né? E você também colocou aí as tecnologias biológicas usadas pelos nossos produtores, os produtores aí da região. É importante essa questão quando a gente fala dos biológicos, das tecnologias biológicas diante do clima. A gente está vendo tantas as adversidades, não é, Matheus, que o Brasil enfrenta, que o mundo está enfrentando, e o uso da tecnologia para melhorar mais a eficiência do solo e trazer os resultados importantes fazem parte, então, do trabalho dos produtores, não é? Perfeitamente, Simone, você está totalmente correta. Existe um alinhamento muito grande em relação às questões ambientais e às questões relacionadas à sustentabilidade, com a utilização adequada da tecnologia, né? Então, nós temos que saber convergir esses elementos. Na medida que a gente consegue, por exemplo, fazer investimentos importantes, como nós fizemos no nosso parque tecnológico, nos últimos
4 anos, nós investimos aproximadamente 300 milhões em atualização do nosso parque tecnológico, né? E do nosso parque industrial aqui na região de Paranapanema. E isso permite a gente fazer, portanto, utilização mais adequada da energia, por exemplo, utilizada, né? ganhando mais eficiência na utilização energética, né? Na medida em que o nosso agricultor, nosso empresário rural, começa a fazer uso combinado dos defensivos de natureza químico com os defensivos de natureza biológico, é uma combinação também muito adequada do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da eficiência do processo produtivo, né? Do momento em que a gente, por exemplo, investe em usinas de produção de energia fotovoltaicas, como nós temos aqui, aproximadamente 150 usinas que foram financiadas pela própria cooperativa para que o nosso produtor pudesse gerar a sua própria usina de energia, né? Tudo isso é investimento em tecnologia, mas que converte em melhorias do ponto de vista ambiental para toda a sociedade. Da mesma maneira, como falei anteriormente, a utilização adequada da água, né? Temos uma preocupação enorme com essa dimensão, já que dependemos da água para que a gente possa produzir na utilização racional e adequada da água, o que implica numa manipulação correta dos mananciais disponíveis, né? Tudo isso, no seu conjunto, né, tem um efeito muito positivo do ponto de vista ambiental e absolutamente alinhado com o esforço de melhoria tecnológica em todos os campos do qual falamos, né? Então, a tecnologia é um grande facilitador do processo de sustentabilidade, né? E, simultaneamente, garante eficiência aos nossos processos produtivos e garante também resultados operacionais positivos para a organização e do ponto de vista financeiro também. Não podemos esquecer que a sustentabilidade econômica é um dos pilares fundamentais do tripé necessário para garantirmos a sustentabilidade de um negócio. Nós temos uma dimensão econômica, que depende de resultados consistentes do ponto de vista financeiro. Nós temos uma dimensão social, que também implica em termos um efeito positivo para com a sociedade, do nosso trabalho, da nossa presença na região, e temos uma dimensão, como me referi anteriormente, ambiental. Todos esses 3 elementos compõem os pilares de uma empresa que efetivamente é sustentável. Garantir a sustentabilidade econômica, a social, a ambiental, com investimentos em tecnologia nessa infraestrutura toda, é um trabalho, não é? Você falou em relação a tudo isso que está sendo convergido para esses investimentos, né? Quando a gente fala na sustentabilidade, não só a econômica, mas a social e ambiental, é um ponto positivo também que mostra o Brasil lá na frente, não é? A gente tem a COP30 chegando aí, é um resultado de um trabalho, esforço de uma comunidade, de uma cooperativa, mas que traz, que a gente vê esses ganhos, não é? Para o social, ambiental, né? E é também um fator importante, visto que a gente tem uma COP chegando aí, a gente tem esses resultados todos de uma única cooperativa, mas de outras que existem no Brasil nessa mesma linha. Você tem toda a razão, Simone. Aqui, há 50 anos atrás, era chamado Vale da Fome. Era uma região pobre do estado de São Paulo, né? Apesar da qualidade da terra e da sua gente, era uma região muito pobre. E com o trabalho da cooperativa, não apenas, evidentemente, outras iniciativas também ocorreram, mas também com o trabalho persistente dos nossos produtores rurais, com a presença da cooperativa organizando todo esse processo produtivo, porque o efeito da cooperativa não é apenas no sentido de obter, digamos, boas práticas ou vantagens comerciais e financeiras para o produtor, mas também é ser um local de encontro, de troca permanente entre esses produtores, permitindo com que eles evoluam coletivamente. E não apenas os cooperados, não apenas aqueles que estão formalmente dentro da cooperativa, mas mesmo aqueles agricultores da região que se beneficiam das boas práticas praticadas por esses agricultores, né? Tudo isso tem um efeito muito dinâmico na região, gerando riqueza e dando oportunidade de trabalho
para todos os nossos jovens, né? Nós temos aqui hoje, dentro da cooperativa, 550 empregados diretos, né? Nós temos, desses 550, aproximadamente 400 homens, 150 mulheres. Nós já temos 20% da nossa força de trabalho de lideranças dentro da cooperativa ocupada por mulheres em posições de chefia dentro da cooperativa, né? O que dentro do agronegócio já demonstra um certo avanço, né? Sempre associado à presença masculina e menos à presença da mulher. Mas hoje já temos as mulheres em posição de destaque aqui dentro, mesmo dentro do nosso grupo mais, digamos assim, dirigente da cooperativa, as mulheres já estão presentes, contribuindo muito no nosso processo decisório, né? Então você tem um efeito muito dinâmico, seja sobre a sociedade, seja sobre todos os padrões de desenvolvimento econômico e social, que devem ser mostrados para o Brasil, que muitas vezes desconhece o efeito do agronegócio sobre sua economia, né? Eu acho que progressivamente a gente vai vencendo determinadas barreiras, mas ainda existe uma resistência grande e um desconhecimento grande da importância do agronegócio para o desenvolvimento do nosso país e também para o exterior, cujo desconhecimento é ainda maior, né? Às vezes nos associam a práticas que já não são mais as nossas práticas e confundem regiões sem compreender a dimensão do nosso território e a diversidade do nosso território, né? Tudo isso nós teremos a oportunidade durante a COP de demonstrar para o mundo como o agronegócio brasileiro obteve todo esse sucesso nos últimos 20, 30 anos e como tem tido um impacto, digamos, quase que revolucionário do ponto de vista da nossa economia e do ponto de vista do impacto social positivo que tem tido sobre a nossa sociedade. Agora, Matheus, diante da gente ver também, né, um impacto grande aí do tarifaço norte-americano, como é que você avalia hoje essa situação no Brasil, sendo que a gente tem alguns produtos numa lista de exceção, né, dos 10%, mas outros produtos importantes para o agronegócio, para a indústria, sofrendo essa taxação que a gente não sabe se continua ainda em 2025, por a gente ver aí o Brasil tentando, né, as negociações com o governo norte-americano, mas o fato é que o Brasil trabalha ainda em cima dessa sobretaxa para alguns produtos. Como é que você avalia, como é que a cooperativa avalia essa situação hoje que o Brasil enfrenta? Perfeito. Os aspectos geopolíticos são para nós, de fato, muito importantes, né? Nós somos uma economia, o agronegócio em geral, são produtos voltados para venda no exterior, né? E também nós importamos os nossos produtos, né, principalmente os fertilizantes, são importados e normalmente de regiões que são regiões que estão nesse momento em guerra, né, como, por exemplo, a Ucrânia, que enfrenta a guerra com a Rússia, né? Tudo isso tem um impacto enorme. Além desses aspectos relacionados com os elementos geopolíticos, né, você tem também os efeitos sobre o câmbio, né, brasileiro, que está extremamente volátil. E nós temos também o preço das commodities, que estão em valores que são valores relativamente baixos quando você compara em relação ao pico que obtiveram nos últimos, talvez há 3 anos atrás, né? Então, tudo isso se impõe sobre o nosso produtor agrícola uma situação que é uma situação de um certo estresse, tendo em vista essas circunstâncias de mercado, o que exige, digamos assim, um cuidado grande na gestão de riscos por parte da cooperativa e por parte dos produtores rurais, né? Nós não temos um impacto direto sobre, principalmente, a venda da soja, já que o nosso grande consumidor é hoje a China, mas lembre-se, um eventual acordo dos Estados Unidos com a China pode ter um impacto no mercado brasileiro de exportação para a China, já que os Estados Unidos pode passar a ter algum tipo de privilégio na venda de soja para a China, mercado que hoje nós ocupamos, em função da necessidade que o presidente americano tem hoje de dar uma resposta à sua base política que está um pouco sentida em função dos efeitos econômicos das suas iniciativas, né? Então, isso pode, de fato, gerar problemas no médio prazo para nós, né? Nós temos que ter um trabalho ativo
em Washington, no sentido de garantir que nós não sejamos atingidos pelas tarifas, já que isso também poderá causar algum tipo de repercussão no mercado interno americano, o que geraria problemas políticos lá para o presidente americano, né? Temos que trabalhar em conjunto com o setor privado americano para garantir essas condições adequadas de comercialização dos nossos produtos. Então, todos esses elementos geopolíticos, eles são essenciais no nosso negócio, o que exige uma presença de representação, seja do Brasil, seja do setor do agronegócio, nesses fóruns internacionais, mostrando as nossas práticas, mostrando o nosso compromisso com as questões ambientais, mostrando os nossos compromissos com as questões sociais, mostrando os elementos da nossa governança e, portanto, nos colocando de uma maneira ativa e altiva nesse mercado, exigindo que a gente tenha as condições adequadas para a comercialização dos nossos produtos. Seguimos acompanhando essas questões. Matheus, muito obrigada. Infelizmente, o nosso programa já está finalizando, mas eu queria desde já agradecer a tua participação hoje aqui com a gente, né, para falar da importância da cooperativa nos seus 65 anos e também aí em relação ao relatório de sustentabilidade da Olambra Cooperativa Agroindustrial, né, o primeiro relatório chegando aí em relação às ações de 2024. Matheus, muito obrigada e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E obrigada a você também pela sua audiência aqui acompanhando o nosso programa Coopera Mais. Tchau, tchau e até um próximo programa. Continue aqui acompanhando o Agro Mais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Tchau, tchau.